Muito bom esse cafezinho de hoje. Tomara que o teu esteja assim também. Como é que está você? Tudo bem? Espero que você esteja bem, junto com todos os teus. Cuide-se, proteja-se, cuide da tua higiene, das tuas mãos, né? Do teu corpo aí, para que você não seja molestado por esse vírus que está aí, que quer queira, quer não queira, vai ser transmitido em algum momento, né, para todas as pessoas. Agora, uma vez que você tenha sido contaminado de verdade, né, pelo vírus, esse coronavírus, e tenha vencido, teu corpo tenha batalhado e tenha vencido o vírus, então agora você já tem anticorpos para a tua vida inteira. Guarde isso aí. Mas eu estou dizendo para você se cuidar, porque como mês passado eu passei por esse sufoco, é um sufoco, não é fácil. A pessoa tem que estar aí mais ou menos bem fisicamente para poder suportar as consequências. Por isso é que eu entendo agora que as pessoas que têm comorbidades, ou seja, que têm excesso de peso, que têm vida sedentária, que têm má alimentação, que não descansam como deveriam, essas pessoas que têm a pressão alta, essas coisas, elas têm uma probabilidade grande de não suportarem esse período, porque é um período longo. Eu, por exemplo, passei 12 dias com febre incessante. A febre diminuía, entrava a minha temperatura corporal nos níveis normais, depois que eu tomava um comprimido. E eu não sou de comprimido, eu não tomo comprimido nenhum, graças a meu Deus e a sua grande misericórdia na minha vida. Mas para essa febre eu tive que tomar. E tomava o comprimido, esperava aí, daqui 1 hora e meia, a febre baixava, eu suava bastante, aí eu conseguia dormir, né? Mas quando passavam-se 6 horas, 7 horas, que o efeito daquela droga estava indo embora, a febre voltava. E não vinha sozinha, ela vinha com um cansaço que eu não aguentava ficar sentado. Então foi um período horrível de 12 dias que eu passei, né? E não desejo isso para ninguém. Por isso eu digo para você, cuide-se. Cuide-se aí, não custa nada você se cuidar. É bem importante que você cuide, né? Você faça a tua parte, mas não tenha medo, não entre nessa paranoia de medo, porque isso é só mais um vírus que está por aí. O assunto de hoje, a boca e a vida. Eu tenho falado nos dias passados, por exemplo, sobre alimentação. A alimentação entra pela boca. Então a boca está diretamente ligada à tua qualidade de vida. Por exemplo, desde, me parece, 1915, entrou na nossa dieta um vilão, um sujeito que é o pior veneno que existe sobre a face da terra, e entrou de sola na nossa dieta, e eu me refiro ao açúcar. E quando eu falo açúcar, eu não estou me referindo somente ao açúcar refinado, muito menos aos adoçantes, esses artificiais, esses adoçantes que tem por aí de aspartame, não sei o que, sucralose, essas coisas aí, que isso aí é morte certa, né? Eu não estou falando nem do refinado, nem disso, mas eu estou falando também e principalmente do açúcar que você não vê e come, e ingere, que é o açúcar que está em tudo que é processado. As farinhas processadas que fazem os pães de forma, os biscoitos, as pizzas, macarrão, tudo isso aí usa algum tipo de farinha processada, e essa farinha, ela pode-se dizer, vou encurtar, isso é açúcar. Desculpe, né, você que tem um pouco mais de entendimento quanto a esse tipo de coisa, eu dizer assim, que essas farinhas são açúcar, porque na verdade elas dão uma volta, mas são açúcar, metabolizam de uma forma tremenda, e você então tem um dano no teu corpo muito grande. E por onde entra esse açúcar? Pela boca. Então eu queria que você tivesse um pouco de cuidado com a tua família, contigo mesmo, com o templo do Espírito de Deus, que é o teu corpo, né? E, por exemplo, faça um exercício, comece a tomar café sem açúcar, só o café.
E se você quiser dar uma disfarçada ou dar um outro saborzinho aí e tal, bote um pouquinho de pó de canela e deixe misturar aí no café e comece a tomar o café sem açúcar nenhum, sem nada, sem adoçante, sem nada. E você vai ver que você vai desfrutar do café em si. Você vai notar que existe diferença de marcas de café que quando você usa, quase você não percebe. Porque na verdade você não está tomando café, você está bebendo água com açúcar. Uma água preta com açúcar. E se for igual minha mãe então, que põe 5, 6 colheres de açúcar no café, está bebendo um xarope. Então, faça essa experiência. Eu comecei assim. Eu vou tomar café sem açúcar, porque pelo menos esse açúcar aí eu evito da minha dieta. E continuei comendo o resto todo, que eu já te falei. Aí um dia, o que aconteceu? Eu pedi um café num botequim, aí na rua, num bar, num lugar, e o atendente me deu um café adoçado, já com açúcar, daquela máquina lá. Eu não aguentei tomar, porque ficou um sabor, eu senti, né, um sabor tão enjoado. Então eu comecei a ler e pesquisar sobre isso e descobri uma coisa interessante. Paladar é costume. Nós fomos acostumados com o açúcar. Então, por nós termos sido acostumados com o açúcar, podemos dizer que fomos viciados no açúcar. Porque um costume nada mais, nada menos é do que um vício. Existem os bons costumes e existem os maus costumes, né? Então, quando a pessoa pega um pirulito e dá para uma criancinha pequenininha de colo, dá uma chupetinha para ele doce, uma coisa doce para ele chupar, já está começando a dar uma informação para aquele ser. E aquela pessoa vai crescer bebendo refrigerante. Se você souber a quantidade de açúcar que existe num litro de refrigerante, você vai ficar um pouco assustada ou assustado. Então eu comecei com o café, fui ler e descobri que o paladar é questão de costume. E você, para se acostumar com um determinado paladar, você deve experimentar mais de 2 vezes. Né? Experimentou uma vez, não gostou. Tudo bem, dá um tempo. Depois experimenta de novo num outro dia, com uma outra temperatura, em que você esteja pensando em outras coisas, e você vai ver que muda. É uma coisa meio louca, mas isso tem a ver com o nosso sistema humano, né, de vida. Mas você percebe que tudo isso entra pela tua boca. Se você toma suco de laranja, você está tomando o açúcar, só o açúcar da fruta. A outra parte, que é a fibra que a fruta tem, vai para o lixo. Porque naquela caixa que você compra, fora o açúcar da fruta, existem os conservantes para que aquele suco dure ali na prateleira o tempo que for necessário para que o mercado não tenha prejuízo. Entendeu? Agora, se você pega uma laranja e chupa a laranja, come o bagaço, você está comendo o açúcar da fruta, que que está, né, na fruta, mas também você está ingerindo pela mesma boca a fibra da fruta. Então, mal comparando, para a gente encurtar a conversa, uma coisa anula a outra. A fibra, as propriedades que existem nas fibras das frutas, elas se encarregam de tratar do açúcar que está naquela fruta. Se você beber uma taça assim de suco de laranja, você certamente espremeu ali na tua máquina de suco de laranja, que tomara que você não tenha, no mínimo 4 laranjas você espremeu, ou 5, para extrair uma caneca assim de suco puro de laranja. Então você está, como eu já te disse, tomando o açúcar de 4 ou 5 laranjas. Isso é demais para o teu corpo. Aí eu te pergunto, julgue isso que eu vou te dizer agora. Você aguentaria chupar 5 laranjas? Não. Você aguentaria chupar uma laranja, né? Os mais esfomeados, talvez 2. Mas 5, não. Isso significa que o teu corpo não suporta esse açúcar. Esse é um excesso. Agora, quando você está com sede, no calor, e vê um copo de suco de laranja com aquele gelo,
suado ali por fora, não dá uma vontade de beber? Porque essa é uma informação que você tem na tua mente. É uma crença equivocada que você tem na tua mente. Porque o melhor para você tomar naquele momento não é nem a cerveja, nada contra, e nem o suco de laranja. É água. Então, a boca tem a ver com a vida. Depois de 1915, começaram a surgir doenças no mundo inteiro. E hoje em dia, uma das que começou a surgir após a entrada do açúcar na dieta de todo mundo, e que hoje se diz que não tem cura e já virou uma pandemia que ninguém fala, é a diabetes. Mas é claro que a diabetes vai ter dificuldade em ser curada, porque tudo que você compra no supermercado está repleto de açúcar. Entendeu? Então você tem que cuidar da tua boca para você poder cuidar da tua vida. Isso é a parte humana. Mas as palavras são importantes. Tuas palavras têm poder. E isso não é místico. Não pense que você vai ficar falando e repetindo uma coisa e aquilo vai acontecer só porque você repetiu, que isso não é verdade. Isso não é nada místico. As palavras têm poder para ativar o teu ânimo e o ânimo da pessoa que está te ouvindo. Quando uma pessoa está meio para baixo e você chega para ela com uma palavra para cima, positiva, de ânimo e tal, você é capaz de levantar aquela pessoa daquele desânimo que ela está naquele momento. Então, cada vez que você fala algumas palavras, né, você mexe com o teu ânimo e com o ânimo e a estima da pessoa que você ouve. Então, eu separei aqui 2 textos bíblicos para a gente finalizar o programa com o vinho melhor, né? Como foi lá no casamento de Caná, na Galileia, que está em Salmo 34. Anota aí, verso 12 e verso 13. Olha que bacana. E eu duvido que você não queira isso aqui, porque tem a ver com a nossa vida hoje. Está escrito no Salmo lá atrás. Mas como você tem a mente de Cristo ativada, você é capaz de julgar se aquilo que está escrito lá atrás te é útil hoje. E se for, você usa. Porque Paulo, o apóstolo da graça, quando escreveu aos Romanos, ele diz que o Velho Testamento está registrado para a nossa experiência, para que a gente possa tirar dali alguns experimentos. É claro que você não vai tirar dali doutrina. Mas veja isso que eu vou ler agora, que está escrito lá atrás, registrado no Velho Testamento. Veja se não interessa para você. Aí você julga se usa ou não. Está no Salmo 34, versos 12 e 13. Diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Guarde sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Então a boca também tem a ver com a tua vida, com relação àquilo não só que você ingere, coloca dentro, coloca para dentro através da boca. Também tem a ver com a tua vida aquilo que você coloca para fora através da tua boca, porque a língua está na boca. Se você fechar a boca, a língua não consegue trabalhar. Então, a língua só consegue ser o que é, a língua só consegue ter o poder que tem de inflamar a criação, com uma fofoca, por exemplo, se você abrir a boca. Então você tem que cuidar da boca. Aqui diz, olha, quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Eu sei que você que está me ouvindo, me acompanha, você quer viver dias melhores, dias felizes. Você não é maluca, você não está variando aí dos teus sentidos. Então aqui está um conselho, ó. Guarde tua língua do mal e teus lábios da falsidade. A gente vê tanta gente falando coisas dos outros que não sabe nem se é verdade, né? Aquela história de ouvir o galo cantar e não saber aonde. A gente ouve coisas dos outros. Agora, quando a gente ouve coisas das pessoas e passa para frente, a gente pode estar causando um grande mal para nós mesmos, porque espiritualmente isso tem um preço, tem um ônus, quando você espalha o mal com relação ou em relação a outra pessoa, a teu próximo, por exemplo. Então, se você quer amar a vida e deseja viver dias felizes, fecha a boca.
Aqui em casa eu ensino para meus filhos, eles são crianças. André vai fazer 16 agora em outubro. Caio tem 9 anos, né? Então, e eu falo, filho, cuidado, mesmo que você vir uma coisa assim, fecha a boca, não procura guardar aí, porque o peixe morre pela boca. Você pode traduzir esse salmo aqui assim: o peixe morre ou vive pela boca, porque o anzol está lá, né? Se o peixe não abrir a boca, ficar de olho naquela minhoca, abrir a boca e se o peixe não quiser morder a minhoca, o anzol nunca vai pescá-lo. Então, às vezes, você ouve, vê coisas dos outros, ouve dizer por terceiros ou quartos que aquela pessoa e tal e tudo, e você vai e comete o erro, o equívoco de passar isso à frente. Isso é ruim. Isso é ruim. Então evite. E há outra escritura aqui, em Provérbios capítulo 12, verso 18. Abre aspas. Há palavras que ferem como espada. E dói, né? Mas a língua dos sábios traz a cura. Acho que não precisa nem comentar aqui. Sempre que você for falar com alguém, procure ter uma palavra de sabedoria, de conhecimento. Não é gritando, não é impondo nada a ninguém pelos gritos ou pela força, mas é uma palavra de sabedoria, falada na hora certa, no tom moderado, ela manifesta a cura na vida de uma pessoa. Vou ficar por aqui. Tomara que você medite nessas palavras do programa de hoje, do começo, do meio e essas do final. Não deixe de experimentar tomar o teu café sem açúcar e vá se livrando de gastar dinheiro e comprar veneno. Mas que principalmente as palavras, a orientação espiritual possa caber aí na tua mente e você possa colocá-las em prática e ajudar alguém. Eu não posso terminar esse programa sem antes agradecer a todos que colaboram comigo. Muito agradecido a você que semeia aqui no Ministério Reconciliados com Cristo a tua semente. O que é a tua semente? É aquilo que Deus coloca no teu coração que você deve enviar para cá, para o nosso ministério. Se você entende que deve ser um dizimista, se é isso que Deus está falando no teu coração, obedeça e você vai ver os milagres na tua vida. E se você entende que deseja ser um colaborador ofertando aqui no ministério, ouça essa voz, porque é Deus falando contigo mesmo. E experimente esse milagre também de multiplicação na tua vida. Quinta-feira eu volto às 10 horas da noite com o programa Renove Sua Mente. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, senão julgue por aquilo que você plantou, né? Vou deixar aqui um pouquinho para você que deseja semear aqui, para você que deseja plantar aqui no nosso ministério. Aí estão os nossos códigos bancários para que você possa enviar a tua semente. Na quinta-feira, às 10 da noite, como eu já te disse, estaremos aqui novamente com um novo tema para você pensar, colocar em prática e reinar em vida. Nossas ministrações, elas têm a capacidade de agregar valores na tua vida. Valores espirituais, valores emocionais e valores materiais também. Porque quando você começa a ter estas atitudes, através destes pensamentos que aqui vos ensinamos, a tua vida humana modifica, a tua casa melhora, o teu trabalho melhora, a tua atitude melhora, consequentemente, o retorno disso tudo, materialmente falando mesmo, melhora também. Faça essa experiência e você verá. Tudo isso eu compartilho com você, porque eu quero que você renove tua mente. E o quê? Responda você mesmo aí. E transforme tua vida. Até a próxima.